primeira janela então que nós vamos explicar é a janela de parâmetros, né? Eu vou então abrir aqui o DB Designer. E aqui aberto eu tenho o DER 1.0.0.28. Vou selecionar a região onde está o ponto eletrônico. Aqui. Deixa eu aumentar um pouco essa visualização. Ok, então vamos localizar a nossa janela ponto parâmetro. Aqui, ó, ponto parâmetro, tá? Essa janela aí armazena os parâmetros gerais por empresa, né? Então nós temos esses campos e aqui é a explicação dos campos que você pode analisar com calma. Vou abrir aqui o SQLog. E aqui está a minha tabela ponto parâmetro, tá? Muito bem, é uma tabela simples, né? Um cadastro realizado de forma simples numa tabela. O que é que eu faço no lado do servidor? Em Model, eu vou criar a ponto parâmetro DTO e a ponto parâmetro HBM. Ponto parâmetro DTO vai fazer a referência aos campos da minha tabela. E como eu tenho aqui um relacionamento com a empresa, eu declaro um objeto do tipo empresa aqui, tá? O HBM faz o mapeamento objeto relacional. Objeto, tabela no banco de dados. Atributo no objeto, campo no banco de dados. Ok? Depois que eu faço isso daí, eu abro aqui a minha interface de serviços e declaro os 4 métodos. Método de exclusão, de atualização e os 2 métodos de seleção, né, sendo que esse aqui faz o controle da paginação. No meu serviço, minha classe de serviço, eu implemento os métodos que estão declarados aqui, tá? Então, o método de exclusão aqui está implementado. Eu utilizo o meu DAO genérico para isso. É porque é uma tabela simples, uma janela que grava, armazena dados e consulta dados numa tabela simples. Tá, então eu vou chamar aí o método de exclusão do meu DAO genérico, né? Para atualizar, eu também uso o DAO genérico. Para selecionar também. E para selecionar paginando, eu também utilizo o meu DAO genérico. Feito isso, meu servidor já está pronto, né? Meu serviço já está disponibilizado aí quando eu publicar no IES, tá? No lado do cliente, eu crio uma view model chamada ponto parâmetro. Essa view model ela vai ter uma coleção observável, uma coleção de ponto parâmetro, para que os dados apareçam na minha data grid e sejam atualizados automaticamente, né? Já que essa é uma coleção observável, tá? Eu vou ter um objeto ponto parâmetro selected para eu controlar qual é o registro que está selecionado na data grid, ok? Como ele é privado, eu preciso criar um método para trabalhar com ele, né? Então eu crio aqui o método ponto parâmetro selected que retorna aquele objeto lá, o ponto parâmetro selected com essa underline aí no começo, ok? Tem um primeiro resultado para eu controlar a paginação, tem o seguinte e o anterior, né? Esses comandos de infraestrutura para controlar a paginação, e tem o isEditar, também é privado, então eu preciso de um método aqui para expor esse isEditar, e é ele que vai realizar aí o controle de quem aparece para o usuário, se é a lista, a grid com as listas,
é com os registros, ou se é a janela com os componentes de edição, os test box, combo box, tá? Ele vai fazer esse controle. Tenho aqui alguns métodos, né? No construtor eu já instancio a lista, digo que o primeiro resultado é 0 e já chamo o método atualizar lista.parâmetro, passando 0 como um parâmetro aí, né? Esse método atualizar lista.parâmetro, ele vai chamar o método select.parâmetro página, tá? Então, assim que a janela é mostrada, exibida para o usuário, eu já exibo para ele aí os primeiros 20 registros, tá? Porque o primeiro resultado eu passei 0, o quantidade página, eu vou pressionar F12 aqui, ele está definido estaticamente aqui no View Model Base como 20, então ele vai paginando de 20 em 20 registros, ok? Isso ocorre então já no construtor, né? Esse nós já vimos, ele expõe o nosso registro selecionado, página seguinte e página anterior controla a paginação. O método para salvar o ponto, ele vai ser chamado lá da classe da janela. Ele atribui essa empresa à empresa do ponto, a empresa do ponto parâmetro. Que empresa é essa daqui? Vou pressionar F12 aqui. Daí também está na nossa View Model Base, um objeto empresa que eu crio já com o ID estático igual a 1. Isso nós também vamos mudar, né? Quando nós fizermos a janela de login e o controle de acesso, nós vamos pegar a empresa do usuário que está logando. Aí vamos atribuir aqui a esse objeto a empresa, tá? Não vamos precisar alterar nada nas janelas em relação a isso, basta atribuir a empresa aqui e já vamos ter a empresa de forma dinâmica, né? Então toda vez que nós temos aí uma tabela que tem um relacionamento com a empresa, nós precisamos realizar essa atribuição no momento de salvar. Atualizar lista nós já vimos. Excluir ponto parâmetro, ele vai chamar o método delete do servidor passando o registro selecionado. Iseditar e islistar vão realizar o controle aí de quem vai aparecer para o usuário, se é a grid ou se é a janelinha com os edits, tá? A minha janela ela é composta por 3 partes, né? Eu tenho o ponto parâmetro principal, ponto parâmetro lista e ponto parâmetro. Vamos abrir aqui os 3 para nós analisarmos. Então, primeiro o ponto parâmetro principal. Essa ponto parâmetro principal, o que é que ela contém? Ela tem um tab control, que envolve aí toda a janela. Ela tem esse tab item aqui, né, que o conteúdo dele é um dock panel. Dentro desse dock panel eu tenho um stack panel com os botões. Esses botões aqui embaixo, ó, tá? Botão de excluir, botão de incluir, botão de consultar. E abaixo do stack panel, no caso aqui acima, né, porque o stack panel ele tá como bottom, eu tenho uma view. Eu já aponto aqui para a view ponto parâmetro lista, tá? Por isso que está aparecendo essa gridzinha aqui em cima. Essa grid aqui não é uma data grid que eu tenho aqui dentro não, tá? É uma grid que está nesse pedacinho de janela aqui, ponto parâmetro lista, tá? Na outra tab item, eu tenho aqui, eu aponto para view ponto parâmetro, que é esse outro pedacinho de janela aqui, onde estão os meus componentes de edição, de inclusão. Como é que eu faço o controle de quem aparece? Através do isEditar, né? Ela está vinculada aí, olha, binding, isEditar. Legal? Se o isEditar for true, então quem vai aparecer é essa aba aí, exibindo o ponto parâmetro com os meus componentes. Vamos pressionar F7 aqui para analisarmos os métodos, né? No construtor, eu instancio a ViewModel. Botão consultar, eu verifico se tem algum registro selecionado. Se houver, eu passo o isEditar para true, daí ele me mostra a ponto parâmetro. Botão incluir, eu instancio um novo objeto e passo o isEditar para true, daí ele me mostra a ponto parâmetro. Botão excluir, eu verifico se tem algum registro selecionado e chamo o método excluir. E lá na ViewModel ele vai excluir o objeto que está selecionado. E esses são os métodos aqui da ponto parâmetro principal. Vamos para ponto parâmetro lista, né?
ponto parâmetro lista eu tenho a data grid. A data grid ela está vinculada à lista ponto parâmetro lá da ViewModel. Aqui, a lista ponto parâmetro, bind significa vinculação, né? Ligação, vinculação. Então ela está vinculada aí à lista ponto parâmetro. E o item selecionado está vinculado ao ponto parâmetro selected. Cada coluna da grid fica vinculada então a cada atributo lá do meu DTO. F7 para analisar os métodos. Eu tenho o construtor e tenho o método do botão exportar. Finalmente eu tenho a ponto parâmetro, onde estão os meus objetos de adição, inclusão, né? Então eu tenho aí os test box. Eles estão vinculados também, cada um deles, a um dos atributos do objeto selecionado, tá? Os combo boxes também, que é o bind dele, vinculado ao tratamento hora. E F7 eu posso verificar os métodos, né? Eu tenho o construtor para inicializar os componentes. Botão sair, ele passa o isEditar para false, então ele exibe a lista de novo. Botão salvar, ele chama o método salvar atualiza ponto parâmetro. Daí ele vai chamar o método do servidor passando o registro selecionado como parâmetro para o servidor. Ele atualiza a lista, põe isEditar para false para exibir novamente a minha lista. Ok? Essa é então a nossa janela ponto parâmetro, né? Vamos executar a aplicação. E aqui já estão os meus parâmetros. Tem os parâmetros aí para todos os meses de 2013. Então eu ponho o mês ano, o dia da apuração, o início da hora noturna, o fim da hora noturna, qual é o período mínimo entre uma jornada e outra, qual é o percentual da hora extra diurna e da hora extra noturna, qual é a duração da hora noturna, o que acontece se o colaborador ele ficar a mais, eu pago hora extra, isso vai para o banco de horas. O que acontece se o trabalhador faltar, ou trabalhar menos, eu marco como uma falta ou eu desconto do banco de horas. É isso que eu tenho aqui nos meus parâmetros, né, que eu devo utilizar então no restante da aplicação para realizar marcações, para fazer cálculos e etc. Tranquilo?